Uh, a sessão de hoje das jornadas de turismo e segurança debruça sobre o risco de acidentes. Este trabalho foi elaborado por Duarte, Maria Silva, Rita Damas, Jordan Lindeza, Pedro Pinto e Beatriz Casado. Numa rápida pesquisa sobre acidentes em contexto turístico, vários casos fazem manchete nas notícias globais e locais, como por exemplo o desastre do piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher durante a prática de ski em 2013. Na sessão de hoje teremos o testemunho de Rodrigo Almeida, atual colaborador da Açores Adventure Island, cujo trabalho passa por garantir a segurança dos seus clientes no desenrolar das atividades. Nesta rápida pesquisa sobre acidentes em contexto de turismo, percebemos que há 4 anos um turista morria a cada semana de afogamento ou ferimentos na praia no Havaí. Agora vamos passar um vídeo sobre ataques de tubarões no oeste da Austrália. Na Austrália, um homem foi morto no sábado por um tubarão quando surfava na ilha Wedge, situada a 160 km a norte de Perth. A vítima praticava surf com um amigo a cerca de 40 metros da praia quando o ataque aconteceu. Matt Holmes estava por perto, a bordo de um jet ski, e ainda tentou ajudar a vítima. Tentei agarrar o corpo, mas o tubarão veio na minha direção e tentou derrubar-me do jet ski. Dei uma volta e quando me preparava para recuperar o corpo, o tubarão levou. Havia sangue por todo o lado e não pude fazer mais nada. Blood everywhere and there's nothing I could do. Suspeita-se que o animal, já batizado de Brutus, seja um tubarão branco de 4 a 5 metros de comprimento. Este é o 5º ataque mortal de tubarão no oeste da Austrália em 10 meses. A praia foi encerrada e as equipas de busca continuam à procura do corpo. Três pessoas morreram e 20 ficaram feridas em Melbourne, na Austrália, quando um carro foi lançado contra a multidão. Entre as vítimas mortais está uma criança, 5 dos feridos encontram-se em estado grave. A polícia do estado de Vitória deteve o suspeito cuja ação ocorreu numa rua comercial muito frequentada à hora do almoço, altura em que se deu o incidente. Acreditamos que esta situação esteja ligada a um problema anterior ocorrido na região sul do metropolitano. Temos o criminoso sob custódia, não há mais ameaça para o público nesta fase. Pedimos às pessoas para evitarem a cidade, sobretudo a área em que ocorreu o ataque, para podermos recolher elementos na cena do crime. O incidente ocorreu por volta das 13h40, hora local, na altura em que o homem conduzia um carro vermelho a grande velocidade na rua pedonal de Barker Street. A polícia não invocou para já a tese de ataque terrorista. O homem conduzia ferido após ter sido esfaqueado no metro da cidade. Então, riscos de acidentes podem ser de maior ou menor gravidade e são provocados violentamente ou não de choque, de falta de equipamentos e de desastres. Os riscos de acidentes acontecem com os diferentes meios de transporte, como carro, caminhão, comboio. Para evitar estes acontecimentos, tem-se ido com cuidado nas estradas e devagar, principalmente quando o chão está molhado devido à chuva. Nunca se sabe a probabilidade de ocorrer um acidente, mesmo em lugar seguro. Se o turista tiver um acidente em qualquer circunstância, isto vai impedir a continuação da sua viagem.
De acordo com Pedro Simões, a concretização de um desastre como resultado de um nível elevado de risco ambiental ou tecnológico, mas sem prevenção ativa, ocorrida em determinada instalação turística, para além das perdas devidas associadas e respectivas implicações de ordem socioambiental em toda a área circundante, poderá resultar no fim dessa mesma atividade. É muito importante termos em conta os seguros de viagem que servem para termos ajuda a pagar as despesas do médico e ter ajuda financeira no caso de ocorrência de um acidente. Como podemos ver, está representada uma tabela com diferentes tipos de acidentes, sobretudo na Austrália, como incêndios florestais, acidentes devido à velocidade de equilíbrio, estar ao telemóvel quando está a conduzir, acidentes em parques temáticos, colisão de diferentes meios de transporte e ciclone. Então agora, relativamente aqui a este slide, podemos começar por dizer que o risco de acidente acontece em todo lado, está sempre presente no dia-a-dia de qualquer pessoa e efetivamente é inerente às práticas de turismo. Mesmo sabendo que o turismo envolve riscos de distintas naturezas, para que a atividade turística se desenvolva, são necessárias as condições básicas das infraestruturas, qualificação profissional, empreendimentos adequados, segurança e qualidade no atendimento. Contudo, enquanto houver turistas nas deslocações para fora das zonas de conforto, existe sempre a possibilidade de ficar sujeito a acidentes e fatalidades, sendo que o risco de acidente, ao contrário de vários outros riscos contextuais, na maior parte das vezes depende muito do comportamento do turista durante a viagem. O risco de acidentes está essencialmente associado a meios de transporte usados por turistas, por exemplo, acidentes em deslocações entre destinos, acidentes rodoviários, assim também como acidentes nos alojamentos, onde os turistas ficam hospedados. Podemos também fazer referência aos acidentes que acontecem no decorrer das atividades turísticas e em qualquer lugar que os turistas frequentam, como restaurantes, museus, entre outras infraestruturas disponíveis, pode acontecer os acidentes. Para além disso, é também importante referir que os desastres provocados por mão humana são também considerados neste tipo de risco. O desenvolvimento turístico associado à procura de atividades na natureza e da aventura reflete a evolução das motivações e comportamentos dos turistas em termos do interesse crescente por práticas turísticas ativas, desafiantes e emotivas. Os principais incidentes associados à atividade turística. O risco de acidentes está essencialmente associado a meios de transporte usados por turistas, por exemplo, acidentes em deslocações entre os destinos, acidentes rodoviários, acidentes nos alojamentos onde os turistas ficam hospedados e também acidentes que acontecem no percorrer de atividades turísticas e em qualquer lugar que os turistas frequentam, como restaurantes, museus e entre outras infraestruturas. Os desastres provocados por mão humana são também considerados neste tipo de risco. Boa tarde a todos. Então, é plausível afirmar que o risco é parte inerente de todas as experiências turísticas e que o turismo de risco é atualmente um nicho de mercado reconhecido em vários destinos. O turista de risco, assim como o turista de aventura, tende a tornar-se cada vez mais atraído para determinadas atividades quanto mais experiência ganha. É claro que nem todas as atividades associadas ao turismo de aventura incluem risco, mas várias são de facto arriscadas, como por exemplo atividades como asa delta, paraquedismo, mergulho, escalada, ski, snowboarding, bungee jumping e principalmente sem esquecer ainda o uso excessivo de álcool ou drogas, assim como o jogo e o sex tourism. E aqui então entra a pergunta para 1 milhão de euros, que é: por que é que um indivíduo se exporia a participar numa atividade que pode afetar negativamente a sua vida, provocando graves ferimentos ou até potencialmente resultando na sua morte? Segundo vários estudos, viajar faz-nos perceber da brevidade do momento presente e isso faz com que os turistas sintam aquilo que alguns chamam FOMO, ou seja, the fear of missing out, o medo de perder algo, no caso. O turista vê-se incentivado por outros turistas, com medo de não aproveitar e não usufruir ao máximo a sua experiência e ao mesmo tempo procura forjar uma nova identidade, tornando-se mais aberto a novas experiências, mesmo que estas possam ser arriscadas e que não fizessem parte da sua rotina cotidiana. Neste seguimento, por norma, a sensação agradável obtida após a execução da atividade sobrepõe-se à percepção negativa da mesma e incentiva o turista a participar novamente em atividades de risco, principalmente quando destas não resulta nenhum resultado negativo.
Há ainda quem argumente também que a viagem é um período temporário, restrito e socialmente aceitável de satisfação de desejos e fantasias que cotidianamente são negadas. Por este mesmo motivo e também pelo status de anonimato associado ao estatuto de turismo e por não existirem julgamentos morais durante a atividade turística, tantas vezes os turistas são atraídos pelo risco e integram atividades que na sua zona de conforto podem parecer não se enquadrar. No que diz respeito ao uso de drogas em contexto turístico, muitas vezes o turista sente-se protegido e sente que o seu comportamento é legítimo para se encontrar de férias num país estrangeiro para aproveitar ao máximo a sua experiência. Como está num contexto de férias e diversão, o turista tende a relaxar e a descurar do cumprimento das regras. Elseroth, em 2001, deixou-nos uma frase que diz que, ao correr riscos, a vida é esculpida à nossa maneira, em vez de ser meramente vivida nas marcas dos outros. E eu penso que esta frase descreve na perfeição o pensamento do turista em viagem e o seu desejo de carpe diem, que em bom português é como quem diz: quem não arrisca não petisca. Recentemente, vários estudos têm sido desenvolvidos no que concerne à situação rodoviária, que nos revelam que as principais... Quanto aos impactos que este pensamento traz ao turismo, como todos sabemos, as atividades de transporte são essenciais para o turismo, nomeadamente no que diz respeito ao movimento de passageiros em férias ou atividades de lazer. Contudo, os acidentes rodoviários são uma realidade cada vez mais comum nos destinos turísticos. Vários estudos têm sido desenvolvidos que nos apontam os principais motivos, como as condições meteorológicas, quer seja a precipitação, o número de horas de sol, a temperatura, a velocidade de vento ou a umidade, a exposição ao risco, medida através do número de veículos a sobrepor-se ao número de quilómetros percorridos nas estradas, as características socioeconómicas e ainda as características físicas das estradas. Contudo, em muitos destes artigos, a presença do turismo não era tida em conta. Atualmente, como uma tentativa de colmatar esta inexistência, vários estudos têm sido feitos e tem sido dada uma especial atenção ao aumento dos acidentes associado ao aumento da atividade turística nos destinos. Estes estudos mostram, de facto, que o aumento do número de condutores nas estradas, devido à presença e ao aumento do número de turistas e ao aumento da sua mobilidade, leva também ao aumento do número de acidentes, muitas vezes associado ao excesso de velocidade, ao facto de não pararem em semáforos e fazerem violações muito graves das regras de circulação, por não conhecerem as mesmas, uma vez que estão num espaço diferente do seu habitual, ou também porque simplesmente tendem a estar num contexto de lazer e descontração e acabam por descurar da segurança. Os acidentes em veículos motorizados foram identificados como a causa mais comum de ferimento ou morte em turistas, e o que pode ser de facto extremamente grave para a atividade turística, que tem imagem de marca, a ideia de vender experiências de férias positivas, o que muitas vezes, infelizmente, acaba para não acontecer. Infelizmente, apesar de ter desenvolvido um conjunto de técnicas destinadas a avaliar os impactos económicos do turismo, como por exemplo as contas satélites, ainda não existe nenhum mecanismo que permita aferir os custos externos da atividade turística no sentido dos impactos não económicos do turismo, mas os impactos que o turismo acarreta negativamente consigo para os destinos. Aqui no decorrer do nosso trabalho vimos que a Oceania era um continente bastante afetado com os riscos de acidentes e, portanto, podemos começar por dizer que a Oceania, que é o quinto continente da Terra, está na sua maior parte situada a sul da linha equatorial e todos os seus territórios são rodeados pelo Oceano Pacífico, à exceção da costa ocidental australiana, que é banhada pelo Índico. Ao contrário dos restantes continentes, a maior parte do território marítimo é marítimo, com cerca de 66 milhões de quilómetros quadrados. Para efeitos de estudo, a Oceania pode dividir-se em 4 setores. No sul, a Austrália, a norte desta e no Pacífico Ocidental, a Melanésia, a leste, as Filipinas e de ambos os lados do Equador, a Micronésia, e no centro e sul do Pacífico, a Polinésia. A Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos, mas a grande maioria das ilhas estão integradas no terceiro mundo, com agravante se forem graves problemas ambientais, apesar de terem grandes condições naturais para serem construídos verdadeiros países e não serem muitas vezes aproveitados.
A capital da Austrália é designada por Canberra, tem 7.703.429 km² e densidade de 3 habitantes por km². A geografia australiana é predominantemente plana. O clima da Austrália é em geral quente e seco e a vegetação do interior é quase própria de estepe, com ervas duras e plantas espinhosas. Podem, contudo, distinguir várias zonas climáticas. A norte o ambiente é tropical, com chuvas abundantes no verão. Na zona dos desertos o clima é seco, quente durante o dia e frio de noite. No sul o ambiente é temperado. Na Austrália se puderam desenvolver, por exemplo, 600 espécies de eucalipto e 800 espécies de acácias, enquanto os marsupiais, o mais conhecido é o canguru, constituem metade de todas as espécies de mamíferos autóctonos. A Austrália tornou-se um destino turístico muito popular. Relativamente aqui a este slide, é que podemos dizer que a comunidade científica sente cada vez mais a necessidade de estudar as dinâmicas sociais, como o comportamento humano ou a vulnerabilidade social e os riscos naturais e tecnológicos, ou seja, causas que provocam ameaça ao homem e aos seus bens. Já muito se tem feito nesta matéria, mas não é possível eliminar por completo tais perigos, nem controlar completamente os fatores de risco que têm causado perturbação na vida a milhares de pessoas em todo o mundo. A única solução é apenas reduzir. Neste contexto, é necessário que o risco conviva com níveis aceitáveis de segurança, elemento este indissociável na rede de oferta de serviço e atendimento turístico, que, por sua vez, representam um fator condicionante na imagem do destino. A segurança é sinónimo de qualidade e é uma condição imprescindível para o turismo responsável. Isto significa zelar pela vida, saúde, integridades físicas, psicológicas e económicas dos viajantes. A segurança constitui um elemento primordial para o turista na escolha do destino, assim como para que os destinos atraiam mais pessoas. No que diz respeito à prevenção de riscos de acidente, as opções são efetivamente escassas. O destino deve tentar controlar ao máximo as questões de risco de acidentes através de aconselhamento, sensibilização, formação, cinemética e dispositivos de segurança. Mas, uma vez que, ao contrário do que acontece com outro tipo de riscos, como por exemplo o risco de higiene ou o risco de catástrofes naturais, grande parte dos riscos de acidentes acontecem por causa de comportamentos dos próprios turistas, ou seja, o risco de acidentes está normalmente associado ao comportamento inadequado dos turistas durante as suas viagens e são eles mesmos que acabam por sofrer as consequências. A segunda melhor opção por parte dos destinos passa então para gerir o risco através da disponibilização de assistência médica rápida e eficaz e de equipas devidamente preparadas com equipamentos para lidar com as situações e atuar na primeira linha. Iremos agora apresentar alguns exemplos de tipos de acidentes e, em alguns desses exemplos, os fatores que causem a morte no envolvimento dos acidentes dentro da Oceania. A Austrália, local muito conhecido pela sua vida selvagem mortífera, é o que registra um maior número de ocorrências. É na Austrália que se encontram, por vezes, as espécies mais perigosas de animais, desde crocodilos e aranhas de grandes dimensões, tubarões-touro, até às medusas irukandji. Avisamos desde já que as imagens que se seguem possam perturbar os indivíduos mais sensíveis. Em abril deste ano, a OMS publicou no seu site que o afogamento é a terceira principal causa de morte por ferimentos não intencionais em todo o mundo, sendo responsável por 7% de todas as mortes relacionadas a ferimentos. Escrevendo ainda que se estima que haja 236 mil mortes anuais por afogamento em todo o mundo. No caso da Austrália, um país com uma linha costeira com mais de 11.500 praias que atraem mais de 300 milhões de visitantes anualmente, os dados de setembro de 2020 referem que nos 12 meses anteriores, 235 pessoas perderam a vida na costa australiana e 125 destas devido a afogamento. O Relatório Nacional de Segurança Costeira de 2020 reporta que o número total de mortes na costa australiana aumentou de 190 em 2019 para 235 em 2020, aumentando assim 24% e que 125 destas
foram mortos por afogamento, um número significativamente maior que a média de 112 dos últimos 16 anos. Houve um aumento significativo em afogamentos em algumas atividades, como por exemplo, atividades de barco, 160%, pesca nas rochas, 80% e quedas, 1%. Alguns dos motivos das mortes por sobreexposição às forças da natureza enquanto se pratica turismo incluem a exposição às altas temperaturas, a ferocidade dos animais selvagens, o contacto com a fauna e flora perigosas, entre outros. Recordemos também os incêndios que ocorreram entre 2019 e 2020 na Austrália. Muitas das vezes, os turistas que adoram correr riscos durante viagens acabam por se envolver em situações trágicas quando tentam tirar fotos ou selfies à beira de um precipício ou tentar fazer acrobacias em desfiladeiros. Estes atos perigosos também se mostram presentes nas falhas de realização de atividades radicais, como por exemplo no bungee jumping. É em casos como estes que se deve ensinar aos amantes do perigo, principalmente os mais jovens, a fim de prevenir que aconteçam situações semelhantes enquanto se encontram em locais que ponham as suas vidas em risco. Já em 2014, Mahadevan referiu como o número considerável de turistas a morrer de ferimentos nas estradas, por exemplo, pode ser uma função não apenas da idade, ou seja, mais idosos a conduzir, mas também de deficiências na aplicação global de políticas de segurança no trânsito ou implementações mais rígidas de padrões de segurança para operadores de autocarros turísticos. Podemos também atribuir esse número de mortes ao aumento de viajantes independentes que empenhem, entre outros, o turismo autónomo. Um outro problema, muitas vezes sofrido em casos de acidentes rodoviários, é o número de pessoas sem possessão de carta de condução envolvidas em acidentes. Devido a estas situações, é especulado que a probabilidade dos turistas se envolverem em acidentes rodoviários seja cada vez mais elevada. Fazendo agora uma pequena conclusão dos estudos anteriores, como se pode observar nos diapositivos e pela informação recolhida em documentos partilhados pela professora, registrou-se o maior número de mortes pelos acidentes sofridos anteriormente na Oceania. Os acidentes que mais se destacaram nesse destino em 2018 resultam de mortes em acidentes rodoviários, violência entre indivíduos por razões não especificadas, entre outras lesões não intencionais. Page, em 1996, argumentou que os treinos de segurança inadequados para funcionários, deficiências nos sistemas de gestão, na prevenção de acidentes ou a ausência de políticas, procedimentos e aplicação da legislação são os fatores que têm tendência a aumentar a probabilidade de ocorrência de acidentes. Prevê-se, portanto, que as alterações no comportamento dos visitantes devido ao surgimento dos vários tipos de risco de acidente estarão sempre ligadas à responsabilidade desses mesmos visitantes. A natureza e a epidemiologia das mortes e ferimentos que atingem os visitantes requerem mais observações e estudos adicionais para ajudar a mantê-los sob controlo, especialmente na era das viagens em massa em que vivemos agora. Agora iremos apresentar o Rodrigo Almeida. Tem 24 anos, é natural de São Miguel nos Açores, onde atualmente reside e trabalha. O Rodrigo, olá, boa tarde, espero que estejas connosco. Rodrigo? Rodrigo Almeida, colaborador da Azores Adventure Island, é formado em Turismo, Território e Património pela Universidade de Coimbra e o trabalho dele é de animador turístico e responsável pela segurança dos clientes durante os procedimentos da sua empresa. O Rodrigo Almeida. Olá, Rodrigo. Muito boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite feito.
Deste modo também quero agradecer ao António e ao respectivo grupo pelo convite. Claro que tivemos aí um bocado de tentar jogar a nível de horários, porque não tem sido fácil. Estamos a entrar em uma espécie de época baixa, assim, um bocado tímida, mas esperamos que no futuro as coisas corram bem melhor, com certeza. Rodrigo, como dizia, és colaborador da Azores Adventure Island e podes-nos explicar o procedimento de segurança que introduzes aos teus clientes nas atividades de canyoning, por exemplo. Claro. Primeiramente, o canyoning, para ser interpretado como uma atividade segura, as pessoas podem ler tudo e mais alguma coisa nas redes sociais, mas quando vão para o terreno e quando estão na presença de um guia que lhes explica passo a passo o que é que devem fazer de modo a se manterem seguros, aí é que é a chave para que o resto da atividade corra bem e dentro dos padrões de segurança. Claro que a atividade é toda ela preparada, primeiramente, com um protocolo de perguntas para saber, e nós também avaliamos o cliente consoante a resposta a essas perguntas. E claro que também temos algo já padronizado, ou seja, nós, depois de os clientes estarem com os equipamentos apropriados, neste caso, neoprene devido ao frio, arnês para fazer rapel, capacete para questões de segurança e umas botas específicas também, porque sabemos que a aderência das botas é boa, mas as condições naturais, de certa forma, também causam surpresas. E os entorces é algo que não é comum, mas que tem uma probabilidade de acontecer com alguma ocasionalidade. Bastante alta. Rodrigo, perguntava-te se os teus clientes aderem bem aos procedimentos de segurança que tu explicas ou se os achas distraídos enquanto tu explicas as atividades. Isso vai ao encontro de uma questão que eu faço sempre. Se é a primeira vez que fazem a atividade, se já praticaram antes, normalmente, e segundo a minha experiência, quem faz pela primeira vez tende a ter um foco maior naquilo que são os briefings que nós damos. Primeiramente, o primeiro briefing é sobre como caminhar no canyon ou na ribeira, como preferir, e o segundo briefing é sobre a técnica do rapel. Claro que reforço sempre a mensagem de segurança, que é para também captar a atenção dos clientes e, por norma, costuma resultar. Porque, mas pronto, isso também difere muito do tipo de grupo, se é família, se são amigos. Isso aí, o guia em si é que vai interpretando o grupo e vai guiando da melhor forma possível. Mas claro que faço sempre força para que a segurança seja o primeiro aspecto a ter em conta. Depois é que vem a diversão e claro que, por norma, e estou a falar da minha experiência, tem cumprido sempre as normas de segurança. Muito obrigado. Eu peço aos meus colegas para continuarem com as perguntas, que eu tenho que pôr o telemóvel a carregar num instante. Boa tarde, Rodrigo, espero que estejas bem. Então, eu gostava apenas de te perguntar se tu já estiveste de facto envolvido em alguma situação de acidente com algum dos teus grupos e gostava também de saber, caso tenhas estado, ou mesmo que não, se sentes que tanto tu como os teus colegas de trabalho têm toda a formação que é indicada e exigida para conseguirem lidar com esse tipo de situações, ou se sentes que é também alguém que se devia apostar mais no teu campo de trabalho? Agradeço. Respondendo a isso, eu já tive um pequeno acidente, mas foi alguém que a pessoa em si já demonstrava uma atitude assim, uma atitude de rebeldia e não obedeceu a uma das instruções que eu lhe dei, e saltou um pouco mais à frente daquilo que era suposto e teve ali um pequeno entorse, mas nada assim de maior, e deste modo fiquei a nível de procedimentos, diria que nós estamos bem instruídos, porque os procedimentos, claro que há sempre um aspecto deve ser melhorado, mas dentro do canyon, dentro daquilo que é
o lidar com os turistas e estar sempre a avaliar o perigo, mas a nível de seguros, tudo o que é a instrução para lidar com estas situações, eu diria que neste momento está bem fundamentada, ou neste momento está bem instruída. Não sei se eu respondi a minha questão. Eu respondi à questão. Não sei se tem mais alguma questão. Sim, eu gostava de fazer uma questão. Já boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Estava aqui interessado, pronto, do ponto de vista dos seguros que os vossos produtos oferecem a quem os consome, neste caso. Não é? Que tipos de seguros é que vocês oferecem? Se há um seguro próprio para isso? Sim, relativamente aos seguros, nós temos o seguro de responsabilidade civil e o seguro de acidentes pessoais. Estes dois seguros são os mais elevados do mercado. Isto porquê? Porque no Canyon nós temos 3 tipos de atividades que envolvem alturas, no caso o rapel ou dos saltos, e claro que envolve sempre água. Ou seja, o fator altura e o fator afogamento nessas piscinas não, mas nessas, nós costumamos a chamar cá os caldeirões, fazem com que estes seguros sejam os mais caros do mercado. A nível de responsabilidade civil, isto é mais direcionado para nós guias, porque isto só afeta caso nós guias nos magoemos em alguma situação, escorregamos uma pedra ou um entorse ou algo parecido. E a nível de acidentes pessoais é mais para a parte dos turistas. Nós avisamos sempre, antes deles assinarem o termo de responsabilidade, que vai de encontro à questão do seguro, que lesões antigas agravadas dentro do canyon não são da nossa responsabilidade, porque muitas das vezes eles dizem sempre que sim, são sempre simpáticos, mas já tive testemunhos de outras empresas em que os clientes, depois, na altura em que eles se magoavam, caíam logo em cima da empresa, falavam com os seguros e aí a situação já ficava um pouco desagradável. Daí nós fazemos sempre questões para ter bem, para que o diálogo e a comunicação seja logo desde já bem feita. Também perguntamos a nível da gravidez, porque lá está, comigo nunca aconteceu, mas colegas meus que já estão cá há mais tempo fizeram a atividade e a cliente disse, sei que ainda bem que correu tudo bem porque eu tinha aqui um bebê e os meus colegas ficaram assim um bocado sem saber como. Também foi um bocado de falta de profissionalismo deles, porque deviam ter perguntado, mas a partir daí ficou já saliente essa questão. E a nível de seguros penso que acho que respondi à tua pergunta, Pedro. Sim, obrigado. Eu também tenho uma pergunta para o Rodrigo. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. O que acha da evolução da procura de satisfação em atividades turísticas de alto risco de acidentes? Eu diria que neste momento tem sido boa porque tem sido, e agora passo um pouco mais para a vertente da instrução. Quando eu fui instruído, já treinamos muitas situações, temos a segurança é algo que nós que temos muito em conta e nós praticamos várias vezes situações de resgate, porque nunca sabemos quando é que o perigo pode estar à espreita. Mas no curso que eu tirei com a International Canyoning Association, eles foram incríveis naquilo que são os conteúdos para proporcionar segurança máxima e evitar os riscos de acidente da melhor forma. Daí penso que... E depois reflete-se também naquilo que é a satisfação do turista, em que nós transmitimos confiança com aquilo que nós... com aquilo que nós fomos instruídos, que nós fomos formados,
e a partir daí o grau de satisfação tem sido incrível, até chega um ponto em que eu pareço fazer um trabalho normal, por assim dizer, e, e depois eu comparativamente a colegas meus, eu digo, isto afinal o meu trabalho não é assim tão normal, mas eu conto tudo no meu ADN do trabalho, a situação torna-se para mim já de certa forma normal, porque já sei como é que devo proceder e tudo mais. Ok, muito obrigado. Não sei se mais alguém tem algo a dizer ou uma questão, algo que tenha criado alguma curiosidade. Sei que esta é uma atividade que não é tão conhecida, mas que neste momento tem vindo a ganhar grande notoriedade, portanto. Surgiu-me também uma outra. Sim. Acha que os turistas optam cada vez mais por segurança no turismo ou acabam por praticar atividades sozinha, de forma sozinha? Ou seja, de forma autónoma? Sim, acho que isto engloba duas situações. Primeiro, eu vou fazer uma analogia. Na Madeira, a nível de canyoning, ele já tem os seus trilhos e todos os seus circuitos muito bem delineados. Algo que nos Açores ainda tem que ser trabalhado, na minha opinião. Daí a Madeira já ganha grande vantagem sobre nós, porque os clientes que já estão instruídos e que já dominam de certa forma aquilo que são as normas de segurança da atividade, já podem ir para lá, vão curtir, por assim dizer, o seu canyon, fazem o que devem fazer, não há problema nenhum. Aqui nos Açores ainda é necessária aquele auxílio do guia para poder proporcionar as atividades, mesmo para quem quer fazer autonomamente. Agora, quem tem curiosidade, isto aí nós também informamos sempre de todos os aspectos e tudo mais, porque há pessoas que nos aparecem nem sempre para reservar atividade connosco, só nos perguntam o que é que engloba, equipamentos e tudo mais, e daí para responder que a segurança provém muito da informação, e a informação é a chave. E se a informação for bem aplicada e bem explicada, e depois as coisas têm probabilidades de correr bem com grande assertividade, devo dizer. Então, e no caso da preparação das vossas viagens, como é que as preparam e as caminhadas, e como é que conseguem assegurar de modo a que não corram riscos? Primeiramente temos de estar sempre atentos quando estamos dentro do canyon, olhar à nossa volta, porque temos duas situações que têm muita pouca probabilidade de acontecer, mas nunca sabemos o dia, que são os deslizamentos de terra, e muitas das vezes quando chove cria-se barragens naturais a montante que, ou seja, vamos supor que chove no dia anterior, cria uma barragem natural, imaginemos que no dia seguinte a barragem quebra. Já aconteceu em pleno dia de agosto, felizmente estava em hora de almoço, e a água começa-me a vir uma avalanche de água castanha com pedras e troncos por lá abaixo, que eu fiquei assim, como é que é possível? Porque em pleno agosto normalmente costuma ser uma altura em que a ribeira está muito seca, ou seja, não tem muita água.
E isso, e sabendo que nos Açores o nosso clima faz com que seja imprevisível saber se chove ou se faz sol, daí nunca sabermos e estarmos sempre atentos. A nível de atividades, nós já temos o trilho tudo bem sinalizado. O facto de nós dizermos que no trilho ou no canyon nada do que vamos fazer é obrigatório, já transmite uma confiança extra ao cliente. Porque muitas das vezes, muitos clientes, e já me deparei com isso, crianças e tudo, com imensos bloqueios mentais, e muitas das vezes eles tentam e conseguem superar, e para mim isso é das melhores gratificações que eu tenho enquanto guia de animação turística. E isso para dizer que, para além dos acessos que nós temos, toda a logística e preparação que nós temos, que já é padronizado e que já vem desde anos, claro que há sempre aspectos a melhorar, mas é uma questão de detalhe, faz com que a atividade corra às mil maravilhas. E eu digo sempre duas coisas: tem que confiar no guia e tem que confiar no material. E claro que eu digo isto a todo brincadeira, não estou mais descontraído, e daí os clientes depois também descansarem um bocadinho e ao longo do tempo vão percebendo como é que funcionam as técnicas e as mecânicas dos materiais também, que é importante. Isso aí já cria uma fluidez, e essa fluidez faz com que nós, guias, estejamos muito mais relaxados, mas sempre com o olho aberto para qualquer situação. Penso que respondi à questão, não sei se queres mais algum esclarecimento. Sim, está bem respondido. Iremos então dar por terminada esta parte da sessão de perguntas. Agora iremos abrir a sessão de perguntas para os outros participantes. Sendo assim, iremos dar por fim a nossa apresentação. Muito obrigado pela vossa participação e muito boa tarde a todos. Bom, vamos então fazer a avaliação desta sessão. Eu, antes de pedir aos colegas para fazerem a avaliação, vou pedir ao grupo para fazer a avaliação da sua própria sessão.